o simples ato de você questionar hoje na rede social, e eu não estou falando nem de censura, eu estou falando da rede social. Você questionar qualquer coisa na rede social virou uma blasfêmia. Virou uma blasfêmia. Eu falei que existe um modelo hoje mental que eu falei que são os binários. O que é o binário? Né? Na tecnologia, você programa as coisas 0 e 1. Sim. Então, essas pessoas são 0 e 1. Elas não conseguem pensar fora de 2 etapas. Se eu escolhi que o Gabriel tem razão, então tudo que a Cecília falar não tem razão. Se eu escolhi a Cecília, então tudo que o Gabriel disser é mentira. Você está entendendo? A gente perdeu a nuance, não, né? Perdeu a nuance, os degradês, não tem mais. A gente então, fala muito disso quando aqui. a pessoa escolhe um lado, se você relatar que o outro lado pode ter algumas questões interessantes ali para serem discutidas, debatidas e tudo mais, você está passando pano. Mas espera aí, você está... Então, ou você tem que tomar a decisão do cancelamento ou do passar pano. Então, as pessoas elas viraram um pensamento, um raciocínio binário. E isso está emburrecendo cada vez mais as pessoas. É impressionante. E elas estão sendo doutrinadas também a fugir, que é a segunda etapa. Então, ela fala assim, espera aí, eu não consigo entender o ao contrário daquilo que eu tive meu primeiro insight. Então, se eu começo a ouvir algo que vai de encontro ao que eu imaginei, tive um insight, ou recebi a mensagem, deixando de seguir. Não ouço mais. O que eu estava fazendo aqui? Tá. Então, a pessoa, ela se afasta. É como se fosse uma fobia, um ato fóbico. Se você pensar psicologicamente, fazendo uma análise, as pessoas estão sendo doutrinadas, primeiro, a ter um pensamento binário, e depois a ter um acesso fóbico a qualquer coisa que seja diferente daquilo que ela teve, e não é um pensamento crítico, é um insight. Como você mesmo disse, Mariana Ferreira, as pessoas pegaram uma hashtag. Pegaram uma hashtag que nem existia de fato aquela situação, que era não existe estupro culposo. Aquilo nunca foi dito, e nenhuma vez, em todo o processo. Sim, em todo, a jornalista, inclusive, foi processada. Da Piauí, e tal. exatamente. Foi. E perdeu agora, porque foi provado que ela criou a expressão e não era a verdade dos fatos. Não, ela mesma disse que ela criou aquela expressão para tentar explicar e elucidar aquilo que tinha sido colocado em xeque. Mas quando você traz à tona questões que não são só um ponto de vista, uma nuance, mas você traz casos de notoriedade ampla e que tem o respaldo, ou que tiveram o respaldo da justiça por anos, e a sua fala acaba indo parar em todos os sites de fact-check e de fato-fake, etc., aos fatos, dizendo que é mentira, você está insistindo numa... Vamos fazer um paralelo aqui. O Mizanzuki, quando ele faz aquele documentário sobre a morte do menino Leandro Bossi e tal, e ele traz uma reparação diante daquelas mulheres que teriam cometido aqueles crimes, ele faz aquela apresentação ali, faz um documentário. Você não. Você faz as suas declarações no podcast e convida as pessoas para o seu podcast. Você não fez um documentário com relação àquilo. E por você estar ligado com pessoas que não, ou que tentam fugir do mainstream, você acaba sendo taxado como alguém que está sempre de um determinado lado, ou que sempre quer contrapor ou contradizer determinadas coisas que o senso comum já estabeleceu como verdade. Você acredita que isso prejudica um pouco a avaliação das pessoas, ou que as pessoas te ouvem menos, ou você ainda acha que as pessoas te escutam? Escutam. Até os haters todo dia bate cartão. Eu acho lindo. E ajudam a engajar. Claro, entendeu? Eu tenho várias pessoas que não me seguem e elas estão todos os dias nos meus posts. Clássico. Eu acho muito legal, porque assim, dá um engajamento muito bom. Né? O algoritmo entende bem, né? E outra, se você traz algo tão relevante para que ela esteja ali, e alguns até seguem, você vai olhar, a pessoa fica ali toda hora te hateando, e ela segue também. Então, é interessante o quanto que essa pessoa está preocupada em saber o que você fala. Então, isso tem um caráter até
viciante. A pessoa, você se torna um vício para ela, você se torna algo que ela não consegue viver sem. Ela precisa estar ali, né? É quase que um Rivotalcos, né? Porque o amor e o ódio não são necessariamente antônimos, né? Eles Exato. andam de alguma maneira muito juntos. Agora, Cecília, uma coisa interessante eu não faço análise, e detalhe, não é react e não é a minha opinião. Eu deixo bem claro nas análises onde é análise e depois eu falo considerações para a vida. Tá. Aí nas considerações para a vida, eu coloco meu conteúdo de psicanálise dentro daquela situação para trazer um crossover para a nossa vida. Então, às vezes a pessoa, e é engraçado assim, quem já me segue há um tempo já sabe a estrutura. Então, é uma análise que muitas vezes vai estar de acordo com o que as pessoas querem ouvir e outras vezes não. Tá. Ou, obviamente, vai agradar uma grande parcela e desagradar uma minoria. Só que a minoria, normalmente, ela é muito mais barulhenta. Claro. Porque ela precisa falar, não concordo com você, eu não sei o quê. Olha, é a única que eu não concordo. Fala assim, Tá. porra, então a pessoa podia pensar, pô, eu gostei de 500, porque já tem mais de 500 na Sim. Eu gostei de 500, mas uma que não... O que será que está acontecendo nessa aqui? Tá. Por que será que eu apoiei 500, ou entendi 500, ou compreendi 500, ou... E essa eu discordo. E essa eu discordo. O que tem nessa daqui que faz eu discordar? E as outras todas eu validei, por exemplo, né? Agora, é interessante que eu não escolho isso. Eu não escolho tomar um lado. É que as pessoas, às vezes, acreditam que eu tomo um lado. Sim. Por quê? Porque a grande massa... Não é a grande massa. Aí é que tá. A grande massa, ela é esclarecida. A grande massa... Jura? É. Só que ela é silenciosa. A grande massa está aprendendo agora a ter voz. A grande massa... Mas ela tá... sabe se colocar quando ela tem voz? Sabe o que acontece? Eu via muito... Talvez até pelo seguinte, eu lembro que os meus pais e até o meu sogro e minha sogra, que são basicamente da mesma geração, eles diziam assim, e eles foram doutrinados a isso. Vê se você viu alguma coisa nessa situação. Futebol, política... E religião, né? Não se discute. É isso. Então, olha o quanto eles ouviram isso, muito... Para quê? A grande massa, ela se interessava por política. E a gente conseguia debater, né? E até aí, 10 anos atrás. quando você começa... Não, eu estou falando já da década de 60. Sim, Você está entendendo? sim. E aí, quando você fica colocando de modo homeopático... Tem uma frase minha que virou até corte e viralizou, que eu dizia o seguinte... Você falou que você faz análise, você faz terapia. Eu também faço. Imagina se você fizer... Você faz análise? Não. Todo mundo devia ser obrigatório. Devia ser obrigatório, né? Saúde pública. Básico. Então, imagina se você fizesse análise todos os dias. Você não faz todos os dias. Não. Infelizmente. Mas é o que o Freud pregava, né? né? Que para Todo ser dia, eficiente tinha que ser 5 vezes por semana. Ou ele queria grana também. Possível, Né? Essa bem aqui, possível, bem O possível. negócio vamos pingar aqui, né? O negocinho. Então, imagina o seguinte. Imagina se você fizesse análise todos os dias. Em grupo. Imagina você fazendo análise em grupo. Então, aquelas pessoas estão recebendo aquela análise em conjunto. Todos os dias. 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tá. Seria possível essas pessoas terem o mesmo pensamento? No final dessa análise. Imagina essas análises sendo feitas. O grupo pensar da mesma forma. Se você recebesse a mesma informação. Imagina se mesmo você... insight. Você está entendendo? É o que a televisão faz. É o que a novela fez faz. durante muito tempo. É o que o streaming faz. Inclusive, o que o seriado faz. É engraçado que tem muita gente assim, eu não assisto televisão, eu assisto série. É a mesma merda. Tá. É a mesma merda. Você também está sendo condicionado a algumas Só coisas. que vendido de um pacotinho diferente. Mas uma série é uma novela. Não, haja visto o impacto que as novelas tiveram na formação cultural do brasileiro ao longo das décadas. Né? Se você faz análise todos os dias, é possível você mudar um pensamento? É possível você mudar um pensamento. Agora, imagina você fazendo em grupo ainda. Todo mundo recebendo essa mensagem do mesmo jeito.
Então, o que acontece? Aí, volto a dizer, a massa, ela não é ruim. Não. Ela é boa. A pequena parcela é que existe uma pequena parcela que, na realidade, ela quer mudar toda a massa. Você entendeu? E essa sim é barulhenta, violenta, contundente. Você está entendendo? Para que o outro lado... Não vou mais discutir sobre isso. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar o meu. Deixa eu resolver o meu umbigo e deixa para lá. Só que o que acontece? Muitas pessoas tinham vontade de expressar os seus pensamentos. Questionar. Dizer o que sentia ali na sua cosmovisão. De família, de você estar ali ou não importa se você está em Alphaville ou está na favela, você tem a tua cosmovisão, você tem valores, você tem ética. E você quer falar sobre eles. E você quer falar o que você vê de fato na tua rua, na tua família, no teu bairro, que é a realidade. O que você vê é a tua realidade. Sim. Não pode ser a realidade de todo mundo, mas claro, é a tua realidade. Sim. No teu microcosmo. Exatamente. Né? Aí quando essas pessoas começam a ter algo na mão, que é um blog, é uma TV e é uma rádio, né? E todo mundo pode ser um transmissor e um retransmissor, olha que loucura, retransmitir. A gente teve com o Washington Oliveto aqui e ele deu exatamente esse exemplo, né? Ele chama o celular de emissora particular de cada um. É isso aí. Todo mundo é um comunicador. Qual que é a grande emissora? Aquela que tem mais retransmissoras. Claro. Sim. Qual que é a maior rádio? É aquela que tem a maior quantidade de retransmissores. Aí o celular se torna o quê? Uma grande ferramenta de retransmitir aquilo que eu penso. Isso. E aí essas pessoas que antes eram desestimuladas e também não tinham até tempo, porque era trabalho, agora eu até comentei ontem nessa semana que nós estamos gravando, eu comentei no SOS Empreendedor, que eu apresento na Jovem Pan, que eu falei que eu produzo fazendo cocô. Então, aquelas pessoas que antes não tinham tempo para nada, agora até fazendo cocô, falam assim, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu passar para o meu grupo de WhatsApp. Sim. Você não lê mais o condicionador, né? Exatamente. Você vai se informar. Você vai se informar. Demais. Todos nós. Tanto é que eu sou viciado em ler, então eu preciso estar lendo alguma coisa. E aí a pessoa vai fazer o quê? Aí tem o empresário que não tinha tempo, o peão que não tinha tempo, que era 3 horas para ir para trabalhar, mas 3 horas no trânsito para cá, e era só passivo ouvindo o rádiozinho, não é isso? Não tinha tempo nem meios. Nem meios. Então, agora ele se expõe. Então, isso está dando medo àquela minoria que sempre controlou. Mas sacou a dinâmica? A dinâmica eu entendi, mas reitero a minha pergunta. Quem quer falar hoje em dia está sabendo como falar e como transmitir e retransmitir? Então, aí é que como? Cecília, olha que legal. Tem que saber dentro das capacidades daquela pessoa. Sim. Se eu vou, não a questão criminal, que essa já existe e está consolidada. Não precisa de nada novo, já está consolidado. Né? A nossa, inclusive, o nosso Código Penal, ele já está consolidado há quantas décadas e décadas. Sim. Você está entendendo? Então, quando a pessoa vai se expressar, se eu começo a dizer, olha, esse pode se comunicar e esse não, ou esse sabe e esse não sabe, se eu calar o idiota, eu vou calar o gênio também. Tá. O grande medo de você, mas ele é idiota, ele não sabe o que ele está falando. Então, peraí, vamos calá-lo? E essa decisão, será que é fácil? Porque você pode estar calando o gênio. Sim. É muito simples. Vamos lá. Mas isso vem desde... Em 1830, qual era o senso comum? Você ter escravos. Sim. Todo mundo, as pessoas mais sábias da sociedade, falava, é bom ter um escravinho ali e tal, claro. Legal, bacana. Você nascia, já morria dentro de um sistema... Imagina, um cara que nasceu em 1750, ele nasceu e morreu dentro de um sistema que o escravo era algo bacana. Esse era o consenso, esse era o que sabia falar. Esse era o cara que era considerado bacana e inteligente. Aí alguém chega e fala assim, pô, cara, eu acho que não é legal tá meio ter errado escravo. Isso aí, né? Pô, mas você tá louco? Você não sabe falar? Você tá falando o quê?
Sim. Por que você teve essa ideia maluca de não ter escravo? Cala sua boca! E aí calavam o cara. Gente, Galileu disse que o Sol estava no centro do universo, do universo que a gente conhecia. E foi calado pela igreja à época, né? Exatamente. Por quê? Porque tinha que, se você cala aquilo que eu não quero ouvir, porque a igreja não queria ouvir que a Terra girava em torno do Sol, e não ao Exatamente. contrário, né? Então vamos calá-lo. Mas a Você gente tá vendo o nota perigo? é Então, não é uma máxima da então, história, não né? importa se a pessoa está falando uma grande besteira. Ela tem o direito de falar uma grande besteira. Ela tem o direito de ter um pensamento idiota. Não, mas esse pensamento, peraí, Induz, ele leva, pode... provoca. Mas, de novo, a grande maioria não é burra. É que eles querem que... A minoria quer que... Nós que somos a maioria, como eu disse que a maioria é pessoas decentes, pessoas que pensam, pessoas que têm uma cosmovisão, ela tem um dia a dia, ela vê, ela não é burra, ela não é idiota, ela chegou até ali, ela sobreviveu, viveu. Eu estava tendo esse pensamento, inclusive, agora que loucura, vocês viram que eu cheguei de moto, né? Aham. Aí eu tô andando de moto, eu comecei a olhar, aí eu vi um cara, tipo, super maltratado ali e tal, e vi um cara num carro esportivo, e vi uma pessoa andando ali como é que chama ali, naquela, onde o pessoal fica andando aqui Ciclovia? Não, ali chega até o Palmeiras ali, Na Avenida Sumaré. na Sumaré. E eu falei assim, cara, todas essas pessoas, todas, muita gente amava elas, senão elas não sobreviveriam. Elas dependeram de muita gente. Bonito isso. Você tá entendendo? Muita Sim. gente cuidou daquelas pessoas. Muita gente deu um tempo da vida delas, alimentou, cuidou, protegeu. Então, é um universo magnífico que todas as pessoas têm. Então, sabe, colocar que as pessoas não sabem falar, Tá. não sabem, é de uma idiotice tão grande, porque essas pessoas... De um egoísmo, né? De um egoísmo e acreditar que só eu Uma tive uma presunção. vida, só eu tive uma história de vida que merece ser ouvida. E as outras pessoas não, porque elas talvez falam errado, ou falam uma discrepância, ou falam um absurdo, ou falam algo que de repente pode ser ter um crime. Você tá entendendo? Mas é para isso que existe a convenção, Uhum. porque criminalidade é uma convenção. Uhum. Nós já dissemos exatamente isso. Uhum. Não era crime ter escravos. Claro. Hoje é crime. Sim. Então, a É um lei pacto é uma convenção. social, É um né? pacto social que muda. O Hegel já fazia isso, né? O Uhum. espírito do tempo. Nós somos o fruto do espírito do tempo. Sim. Tá. Ué, coisas que... E vou mais ainda, a gente se acha super sabichão, né? Daqui a 500 anos os caras vão olhar para trás e falar assim, olha os idiotas. Exatamente. Olha o pacto social que eles tinham naquela época. Olha que absurdo! Porque as pessoas acham que hoje é o ápice do ápice da modernidade, é o ápice do ápice da consciência. Só que daqui a 500 anos os caras vão olhar pra gente e vão falar assim, os caras tinham proteína para comer à vontade e não comia. Esses neandertais, Os caras né? decidiam não comer proteína, tendo proteína à vontade. Que estupidez!